Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado em nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Olá, galerinha do YouTube, aqui é o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E hoje vamos entrar na última parte da nossa aula sobre evangelismo, que tem como tema evangelizar uma ordem divina. Está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mas antes de começarmos nossa aula, galera, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmo 1. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Queridos, eu quero aqui frisar um ponto dentro dessa passagem que está nesse Salmo 1, aonde o salmista, ele nos dá uma ordem, né? Não uma ordem, mas ele faz uma observação. Ele pede para que nós venhamos, né, que o prazer daquele que busca o Senhor é o que? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Veja bem, você que é um futuro evangelista, você que gosta de evangelizar, ou você que é evangelista, irmãos, nós temos que meditar nessa palavra todos os dias, de dia e de noite. Você não pode deixar esta palavra se apartar do seu coração, pois, como eu frisara na outra aula, é importante você ter pelo menos o mínimo de domínio na palavra. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um expert nas Sagradas Escrituras, mas você precisa ter pelo menos o básico, né, o essencial para você falar do amor de Cristo, né? Mas a sua vida também tem que ser condizente com aquilo com que você fala, para que você não se torne um fariseu, um sepulcro caiado. Então é importante que nós venhamos a estar meditando nesta palavra de dia e de noite. Às vezes nós gastamos tempo com tudo. Principalmente hoje, nos dias atuais, em que nós estamos envolto às grandes tecnologias, às mídias, né? E a pessoa gasta horas e horas em frente a um notebook, a um celular, falando com um amigo, com amiga, ou com quem quer que seja, através das redes sociais. E muitas das vezes ela não se atenta em meditar na palavra, em estar orando, em estar buscando a face do Senhor. Para quê? Para que ela possa crescer, possa dar frutos, né? Para que ela possa ser bem sucedida naquilo que ela faz na obra de Deus. Então é importante, amado, estar meditando nesta palavra diariamente, de dia e de noite, assim como o salmista, ele nos dá essa observação. É importante você observar e é importante você colocar na sua vida, é importante nós colocarmos na nossa vida em prática, na leitura e na meditação da palavra. Amém? Irmãos, vamos ao nosso primeiro ponto da lição dessa quarta aula sobre o evangelismo. Este primeiro ponto, ele vai falar que há só um caminho. A palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus 7, 13 e 14, ela vai nos relatar que existe o caminho estreito e o caminho largo. Diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
e porque estreita é a porta e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mateus, como eu falei, Mateus 7, 13 e 14. Irmãos, esse caminho estreito, ou porta estreita, nada mais é que é o caminho que nos leva à comunhão com Deus. É o caminho que nos leva à paz com Deus, a paz em si mesma, a alegria, o compromisso, o amor, a perseverança, uma mente sadia, uma mente santa, a comunhão com o homem e o altruísmo. Este é o caminho estreito, é o caminho aonde também muitas das vezes nós padecemos, mas sabemos que iremos vencer as nossas aflições, as nossas agonias, as nossas desesperanças, porque este caminho estreito, ele também nos conduz à vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida de inteira comunhão, de relacionamento com Deus. O caminho estreito nos proporciona também salvação. Jesus Cristo, ele fala em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdadeiramente, só encontramos vida e salvação em Jesus. Jesus é o nosso norte, é a nossa bússola, é a nossa direção, é o nosso alvo, é o nosso foco, e nós não podemos perdê-lo de maneira nenhuma. Já o caminho largo, já esta porta larga, são as muitas religiões, são os prazeres sexuais ilícitos, é a morte, é a ambição, é o individualismo, é o distanciamento de Deus, é uma mente cauterizada, é o sofrimento, é o egoísmo. Este caminho largo, esta porta larga, é a porta da perdição, é a porta que conduz ao homem ao abismo, ao fundo do poço, à desesperança, ao desassossego, a uma vida desgraçada, a uma vida de mentira, a uma vida de ilusão, a uma vida aonde ele passa a viver não como ele quer, mas como uma marionete, porque ele está ali sendo apenas uma marionete na mão do adversário das nossas almas. E ele acha que é feliz, ele acha que ele pode tudo, mas na verdade ele não pode nada. Esta porta larga é o mundo perdido, onde são muitos os que a encontram, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome. Glória a Deus. O nosso segundo ponto dessa aula é fazer com que a pessoa que está sendo evangelizada, ela venha reconhecer Jesus como o único Deus verdadeiro. E para isso, irmão, é importante que você conheça alguns versículos da palavra de Deus e você vá ali explanando para ela, explicando cada versículo que você colocar diante dela, para que a mente dela venha a ser trabalhada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo a convença do pecado e do juízo. Em Isaías 45, 22, nós temos uma passagem que diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ora, Deus ali falando ao seu povo na antiguidade, aos hebreus, usando do profeta Isaías. Vocês dizem, mas irmão, é uma passagem lá do Velho Testamento. Não importa, irmão. Você vai correlacionar com uma passagem do Novo Testamento.
E você vai mostrar para a pessoa, olha, ele é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus, né? O mundo pode apresentar vários deuses, mas só há um Deus, que é Jesus. E aí você tem em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele dará a luz é um filho, e o chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é uma passagem que também você pode usar quando estiver evangelizando, mostrar que Jesus veio com uma missão, e a missão de salvar quem? O povo dele, o povo a qual ele foi predestinado. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Em Lucas 19:10 nós também temos uma passagem muito gloriosa que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que passagem boa, você pode dizer perdido. Aí a pessoa, perdido de quê? Você vai falar, irmão, você está distanciado de Deus, você está perdido no seu pecado, no seu caminho, você não tem uma direção, você pensa que tem uma direção, mas você está perdido, você não sabe qual é o Deus verdadeiro, e você começa a explicar as coisas para ele. Mateus 26:28, onde a palavra vai dizer: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Aqui ele está falando que da nova aliança, essa aliança que o homem, ao aceitar a Cristo, né, ele faz essa aliança com o Senhor. Amém? Da mesma forma nós temos em João 3:14-17, onde Deus vai dizer: da mesma forma como Moisés foi levantado a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus o enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E aí você vai explicar, irmão, para a pessoa esta passagem, vai mostrar lá no Velho Testamento essa questão aí de quando os filhos de Deus, os hebreus lá no deserto, né, eles foram ali atormentados, né, picados por uma serpente, mas ali aquela serpente no deserto, ela tipificava Cristo, né? Quando a pessoa olhava para ela, ela era automaticamente curada. Assim é nos dias de hoje, irmão. Assim foi nos dias de Jesus. Quando nós olhamos para Cristo, irmão, né, de todo o nosso coração, e entendemos e cremos que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio a este mundo para nos resgatar, né, da mão do diabo, para nos tirar da escravidão do pecado. Então, nosso coração vai se abrir e vamos entender que Jesus Cristo é o único Deus e o único Salvador. Em Romanos 6:23 também vai falar que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, tudo aquilo que você faz de ruim, irmão, você um dia vai ter que prestar conta, né? Então, esse Hebreus também vai falar, Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, são versículos que você pode estar usando no evangelismo, falando para as pessoas e explanando eles, não é só apenas citar, mas você deixar ler com a pessoa, pedir para a pessoa ler, entendeu? É importante que ela leia, você deixa ela ler na sua Bíblia e aí você explica alguma coisa que ela não entender, irmão. Isso é muito importante. Um evangelista, ele deve fazer isso também. Louvado seja Deus. E aí, irmão, depois que você levar ela a entender que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, você deve fazer com que ela também compreenda, que o homem, que o ser humano compreenda, que ela precisa se arrepender de seus pecados, que ela precisa pedir perdão a Deus
de tudo aquilo que ela fizera no passado e que tem transgredido a lei de Deus, né? Os preceitos de Deus. Você vai fazer com que ela, você vai mostrar que ela precisa cair em si e pedir perdão, se arrepender verdadeiramente, não apenas verbalmente, mas verdadeiramente procurar ter uma mudança de vida, né? Verdade? Diz assim a palavra de Deus: Ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mateus 3,12. Você vai falar para ela que é necessário esse arrependimento, mas que também depois que ela se arrepender, é necessário que ela venha tomar uma posição. Que posição? A de desejar ser batizada nas águas. Jesus, ele deu esse ensinamento, né? Ele deu esse exemplo. Está em Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11, que é que João estava falando de quem? De Jesus. Então é necessário que a pessoa se arrependa, mas também que ela passe pelas águas. Então você vai falar disso, se ela assim der atenção a você. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 46 e 47. Então, irmãos, nós temos que ter conhecimento de algumas passagens bíblicas e tentar fazer com que a pessoa caia em si. Lógico que não é eu, não é você, é o próprio Espírito Santo que vai convencer esta pessoa, né? Vai levá-la ao arrependimento, para que ela possa ter uma vida de comunhão com Deus e ter assim a sua alma salva. Louvado seja Deus. Amados, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a vida do evangelista. Bom, para que a pessoa ela possa realmente fazer esta obra, né? Todo aquele que deseja, que almeja, né? Ele primeiramente precisa ter aceito Cristo em seu coração, reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, ser batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo e ter a mínima condição de conhecimento bíblico para poder realizar esta obra, e ter também, por parte da instituição a qual mesmo pertence, a autorização para realizar esta obra e ser consagrado evangelista. Porém, todos quanto aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e reconhecem Ele como o único Deus verdadeiro, têm da parte de Deus a permissão, a autorização para anunciar as boas novas de salvação aos que estão perdidos. Porque se não for assim, ninguém pregaria o Evangelho. Então, Deus, Ele é quem constitui o homem a determinada função dentro de uma instituição religiosa. Louvado seja Deus. O evangelista não pode se esquecer do seu ministério, e que o evangelismo é uma obra de caráter espiritual. Paulo disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Está em Efésios 6,12. Ele nos deixou isso bem explícito, o que o evangelista deve fazer. Louvado seja Deus. Por quê? Porque, irmão, a nossa luta, como eu já frisei no estudo anterior,
a nossa luta não é contra o ser humano, mas contra as forças espirituais, contra os demônios, contra aqueles que usam o ser humano como cavalo. Às vezes a pessoa ela não sabe que está sendo usada por um demônio, mas ela ali tem a sua mente cauterizada, ela é uma pessoa que vive mentindo, que vive se prostituindo, que vive roubando, que vive se drogando. Veja bem, às vezes não é demônio, mas às vezes existe uma força, uma entidade maligna por trás daquelas ações, daqueles atos que aquela pessoa realiza. E aí você tem que ter da parte de Deus o discernimento de espírito para saber quando uma ação vem da parte do diabo ou quando é apenas de caráter moral da pessoa. Louvado seja Deus. Paulo também diz que nós devemos orar com fervor. Atos 3, versículo 1. Atos 4, 31. Atos 10, 9. Ele também nos diz que devemos ler a Bíblia, né? O dever de ler a Bíblia. Hebreus 4, 12. Também Salmo, né? Que eu já falei anteriormente, Salmo 1. O dever da sua missão. Qual é a missão do evangelista? E pregar, irmão, o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja bem, o evangelista ele não está ali para convencer ninguém que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, não. Ele tem apenas que pregar a palavra de Deus, pois quem convence o ser humano é o próprio Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não quiser, irmão, nós temos que fazer como Deus. Olha, bate o pó daquela que está nos teus pés e sai. Você não tem que ficar, irmão, vendendo Jesus. A pessoa não quer ficar se humilhando. Aceita. Não, irmão. Ela disse que não quer. Amém. Ela agora vai ter com as consequências. Sua função, sua obrigação como evangelista, como uma pessoa que gosta de evangelizar, é apenas anunciar. Não é obrigar, não é ficar insistindo que a pessoa precisa aceitar Jesus, que tem que aceitar Jesus. Você não tem que impor a ela Jesus Cristo. Ela tem que tomar a decisão por si própria. Se ela não quiser, irmão, ela é de maior, né? Se for um jovem, irmão, Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano. Ele sabe o caminho. Cada um, irmão, vai colher aquilo que plantar. Então não adianta você querer vender Jesus, sair por aí falando e obrigando as pessoas, falando para ela, se você não aceitar, você vai para o inferno. Não, irmão, não faça isso não. Pregue a palavra e tenha certeza e tenha convicção no seu coração de que aquele sangue não será cobrado dos seus ombros, que você cumpriu com a palavra que Deus a qual colocou no teu coração. Amém? Ter o desejo de ver as almas salvas. Olha, cada um de nós temos esse desejo, irmão, de ver as pessoas se voltarem para Cristo. Mas é o que eu falei. Se ela não quer, você não deve ficar ali importunando, obrigando, falando, colocando medo no coração da pessoa. Até porque ela não tem que aceitar a Cristo por medo. Ela não tem que aceitar a Cristo porque a vida dela financeira pode mudar. Ela não tem que aceitar a Cristo porque Cristo pode dar a ela a cura de uma enfermidade. Não. Ela tem apenas que reconhecer que Jesus é o único Deus verdadeiro, que não existe outro Deus. Isso é que importa. Porque as pessoas vão pregar hoje o evangelho e faz promessas para as pessoas. Promessa de uma vida próspera. Promessa de que a situação dela vai melhorar, de que tudo vai melhorar. Irmãos, Jesus ele deixou bem claro: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão, o evangelho não é uma coisa fácil. Seguir a Cristo não é brincadeira. Deus não prometeu dar riqueza para ninguém. Deus não prometeu dar mansão, dar fortuna para as pessoas que aceitarem a Ele. Não. A única coisa que Ele nos promete, mas também depende de nós, é a vida eterna, é o céu. Amém? Isso sim, Ele veio nos proporcionar, mas isso também depende de cada um de nós. Ele disse: esforça-te que eu te ajudarei. Então depende também de mim, depende de você, depende de cada um de nós.
eu quero ler uma passagem aqui que está no 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 15, que diz assim a palavra do nosso Deus: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, irmão, nós temos que meditar na palavra de Deus, e as pessoas vão ver a obra de Deus sendo realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos frisar agora sobre o campo de ação do evangelista. É bem verdade que a pessoa que tem essa chamada para o evangelismo, para ser um evangelista, ele precisa se dispor nesta obra, ele precisa se dar nesta obra. Não adianta ele apenas desejar no seu coração e ficar dentro de 4 paredes, trancado. Não, ele precisa sair, né, para fazer esta obra, para que através da sua vida, de sua ação, né, ele possa ali anunciar as boas novas de salvação. Amém? Não podemos consentir a ideia de um evangelista fechado entre 4 paredes. Se quisermos evangelizar, temos que deixar o nosso comodismo, o conforto de nosso púlpito e ir até aos pecadores, aonde eles estão. Desta forma, estaremos alargando o nosso campo de ação, que são os seguintes. Irmãos, eu vou citar alguns campos de ação aonde o evangelista ele pode atuar, ou até mesmo aquela pessoa que já aceitou a Cristo em seu coração, ela também pode fazer essa obra. Ela não precisa ser consagrada a evangelista, mas se ela tem no coração essa chamada, esse desejo, se ela quer passar para outros aquilo que Deus deu a ela, então ela pode realizar esta obra. De acordo, porém ela tem que saber que ela estará entrando em um campo minado, que é o terreno do inimigo, e ela tem que estar preparada com as armas espirituais para saber batalhar ali e para permanecer firme. Louvado seja Deus, porque o nosso inimigo, irmão, ele é muito astuto. Bom, eu vou citar aqui alguns campos de ação do evangelista. O evangelista ele pode pregar dentro da sua família, no trabalho, nas escolas, os profissionais, os comerciantes, nas conduções, as crianças, os amigos, as entidades, os prédios, nas praças e nas casas, ou em outros lugares, irmãos. Então, irmão, nós temos aí um campo vasto onde se pode pregar o evangelho. Mas você vai dizer, irmão, mas eu vou pregar lá no meu trabalho, o pessoal vai ficar chateado comigo e eu posso até perder meu emprego. Irmão, tudo com ordem e decência. Tudo tem o seu limite. Lógico, você não vai estar ali no trabalho e estar falando de Jesus toda hora. Mas na hora do almoço, se você puder, né, falar, Deus vai lhe mostrar, irmão, alguém que precisa ouvir a palavra. Ou até mesmo não precisa ser com palavras. Você pode estar evangelizando através de sua vida dentro do trabalho, sendo um profissional exemplar, chegando, cumprindo o seu horário, sendo um profissional honesto, correto, que não está metido dentro de fofoca, dentro de empresa, que não está ali puxando o saco de patrão, mas que é um funcionário exemplar. Na família você também pode dar este exemplo, né? A família vai ser a primeira, irmão, a notar, o pai, a mãe, que você realmente teve uma transformação. Nas escolas, muitas das vezes, para evangelizar em escolas, você precisa ter autorização do responsável ali por essa instituição escolar. Você pode dar palestra para profissionais, para comerciantes, você pode pedir permissão dentro de uma condução, um ônibus, de ali pedir permissão ao motorista para falar de Deus, se assim ele permitir. Eu não citei os trens, irmão, mas também tem os trens, né? Você pode estar com tudo isso com permissão, irmão. Não vai causar transtorno
confusão dentro dessas condições, que às vezes as pessoas saem cansadas dos seus trabalhos, saem chateadas de suas casas e elas não querem ouvir nada. E às vezes a gente é melhor permanecer calado. Você pode também anunciar para as crianças, através de festas, de brincadeiras, nos prédios, se você mora em um condomínio e ali lhe possibilitarem de falar numa reunião dentro de sua casa, ou até mesmo na área de lazer, você tiver a permissão e um horário adequado para anunciar a palavra. Veja bem, você não precisa pegar uma caixa de som dentro do seu condomínio e começar a pregar. Não, irmão. Você pode começar com uma simples reunião, 2, 3 pessoas, e ali vocês começam a estudar a Bíblia, a falar, a fazer orações. Não precisa ser aquelas orações altas que para todo mundo ouvir, né? Deus, lembrando que Deus, irmãos, Ele requer de nós ordem e decência, irmão. Então tudo com ordem e decência, entendeu? Não precisa aquele alvoroço, para que as pessoas sejam ganhas para Cristo, amém? Louvado seja o nome. Gente, muito obrigado pela participação de vocês nessas aulas. A paz de Cristo e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, dê o seu like, faça os seus comentários aí, entendeu? Se você gostou, se você não gostou, se inscreva no canal, toque lá no sininho, entendeu? Ajude o nosso trabalho a crescer, a se expandir e a chegar a outras pessoas, amém? Glória a Deus.